uma das lembranças mais claras que eu tenho da minha infância foi a primeira vez que eu tive contato com mitologia grega, especialmente com Hércules e a história de Hércules, que era um bagulho absurdo na minha cabeça naquela época. Você sabe que eu tenho uma memória horrível, eu esqueço coisa que aconteceu na semana passada, mas isso foi tão marcante que eu lembro exatamente a sensação que eu tive de ler sobre Hércules quando eu tinha 5 anos de idade. Tinha acabado de ser alfabetizado, que foi o seguinte: eu pedi pra minha mãe pra ela comprar um livro pra mim do nada. Tipo, acordei e falei: "Mãe, compra um livro pra mim que eu quero ler a partir de agora, eu quero ser nerd". Ela falou: "Ah, beleza, vou comprar um livro pra você então". Aí foi na feira e no caminho ela passou em um cara que arrumava sapato no sapateiro e por alguma razão ele vendia livros, em péssimo estado que ele devia ganhar de doação, sei lá, mas era tipo livro com a capa rasgada, bem zoado, e era baratinho, tipo, hoje em dia seria R$ 2, sei lá. E aí ela olhou lá e falou: "Ah, isso aqui parece interessante". E era um livro, Os 12 Trabalhos de Hércules, do Monteiro Lobato. Eu tô com ele aqui na mão agora, na capa tem um adesivo, Adriano Andrade Schiavo, quarta série A. Então, aparentemente já rodou Ele bastante. roubou. E eu não me chamo Adriano Schiavo. E aí ela voltou pra casa, me entregou esse livro e eu comecei a ler e falei: "Ah, legal, vamos ver o que tem por aí". Eu era uma criança, cara, eu tinha 5 anos de idade. E eu li ele inteiro em, tipo, 2 dias, porque eu fiquei maluco com o que estava acontecendo ali, com as descrições daquilo. Eu não conhecia a história de Hércules ainda na época. E é um livro do Monteiro Lobato. O Monteiro Lobato ele tem várias histórias assim que os personagens do Sítio do Capão Amarelo viajam pro passado e encontram deuses ou encontram seres da mitologia e ele reconta as histórias a partir disso. Mas tinham coisas ali que ficaram pra sempre na minha cabeça. Por exemplo, a descrição da luta contra o leão de Nemeia, que eu lembro de ler aquilo e ficar: "Caralho, cara, que coisa louca, que legal isso aqui". Daqui a pouco eu vou chegar lá, eu vou ler ela pra vocês vão entender. Mas isso foi uma coisa que marcou muito a minha cabeça. Eu fiquei: "Cara, Hércules é muito bom, os 12 trabalhos de Hércules, mitologia grega é muito legal". Só que isso foi, tipo, em 2001. Em 2001, a gente não tinha internet ainda como tem hoje, a gente não tinha formas de você conhecer coisas do mundo, você sabia no boca a boca, você tinha que procurar, você tinha que pegar uma enciclopédia e ler pra entender aquilo. Então eu não sabia quem era Monteiro Lobato, eu não sabia quem era Hércules, eu não sabia, como eu conseguia novos livros, já que esse livro ele era dividido, Os 12 Trabalhos de Hércules, parte 1 a 6, e tinha a parte 7 a 12, que eu só não tinha na época. Então, por alguns anos, eu fiquei relendo o mesmo livro e imaginando como seria o fim daquela história. Eu relia, e aí tinha que fazer um trabalho na escola, eu lá na segunda série fazia sobre os 12 Trabalhos de Hércules. Eu comecei a desenhar e eu desenhava como imaginava que seriam os 12 Trabalhos de Hércules. E eu só fui terminar de ler isso aqui quando eu já estava, tipo, na quinta, sexta série, sabe, com 11, 12 anos de idade. Então eu fiquei imaginando como seria o negócio, sem ter acesso à versão completa ou à segunda parte. E aí, muito tempo depois, quando eu fui pra cidade, que eu moro em São Paulo, mas moro num lugar bem isolado, tinha uma biblioteca perto da minha escola, e aí eu fui na biblioteca e eu vi lá e falei: "Caralho, os 12 Trabalhos de Hércules, não acredito". E aí eu terminei de ler, e foi uma experiência foda. Eu li tudo do Monteiro Lobato depois disso, porque eu fiquei fascinado com isso, com mitologia grega no geral. Então eu sempre quis falar de Hércules e conhecer isso a fundo, só que o problema é, eu só conheço a versão da mitologia, a versão Hércules matou o leão, apertando o pescoço dele, ele era muito forte. Eu só conheço essa versão. Eu não sei qual é o significado por trás, o que isso significava para os povos da época que ouviam essa história. Tudo isso eu não conheço, porque eu não manjo nada de paganismo e de tradição helênica. E aí eu cheguei para dois grandes amigos meus que manjam disso. Um deles é o Raj, o outro é o menino Lobin, o Úfilas. Eu falei pros dois: "Cara, vocês manjam de Hércules, eu quero falar sobre ele, tenho muito interesse nisso. Manda aí um resumo do que cada trabalho significava nesse sentido, e aí eu coloco lá". E aí eles deram as dicas tal, e o Raj falou: "Ó, eu sei isso aqui, mas quem manja disso é Invictus". Eu falei: "Pô, legal, o cara deve manjar, vou perguntar pra ele". Aí eu cheguei pro Lobin, que é o cara que é tipo a minha referência máxima nesse assunto. E ele me disse a mesma coisa: "Ó, eu sei isso aqui, mas quem manja disso é Invictus". Eu falei: "Caralho, Invictus é muito brabo então, você tá maluco?". É tipo você chegar pro Ronaldinho Gaúcho, ele falou: "Ó, quem me ensinou a driblar foi esse cara aqui". Aí você fala: "Porra, digo bora". E aí trouxe hoje aqui pra gente falar essa série sobre os 12 trabalhos de Hércules, que talvez se torne uma série sobre mitologia no futuro também, tem muito potencial. E Invictus, depois de toda essa introdução, fala mais sobre você, cara. Por que você gosta tanto de mitologia? Por que você é citado por esses caras como uma referência do assunto? Onde você estuda isso? Razão, enfim. Tempo livre, se apresenta aí pra turma. E aí, pessoal? É, boa tarde, noite, sei lá que horas vocês estão vendo isso.
Né? E assim, cara, aí tu falou, né, do teu primeiro contato que tu teve com a mitologia e tal. E eu, pra ser bem sincero, cara, eu não me lembro do primeiro contato que eu tive, entendeu? Eu me lembro, cara, que quando eu era menor, eu gostava muito de desenhar monstro, entendeu? Coisa mitológica, assim, heróis, entendeu? Sempre fui, tipo, fanático, assim, por aquela figura do herói matando um monstro, sabe? Que nem São Jorge. Tipo, meu avô, ele tinha um quadro do São Jorge e eu ficava, às vezes, tipo, uns 10 minutos encarando aquilo. Entendeu? Aquela imagem de um guerreiro subjugando, matando o dragão, entende? E eu fui atrás de mais histórias sobre isso, entendeu? Uhum. Eu, tipo, muita admiração pelo heroísmo, entendeu? Por isso. Aí minha mãe, né, manja um pouco disso também, né, que ela viu na faculdade dela. E aí falou, ó, na mitologia grega tinha todos esses heróis, tudo isso, entendeu? Eu comecei a ir atrás disso. Entendeu? Eu tinha visto na creche aquele filme do Hércules, sabe, da Disney e tal. Eu já achava aquela estética legal, bonita, entende? Mas aí eu comecei a ver documentário, entendeu? Também pesquisava muito a imagem dos heróis, entendeu? E foi assim que eu fui entendendo dos mitos. Depois, aí quando eu tava na sétima série, a professora de literatura mandou a gente ler a Ilíada, entendeu? E outros livros, né, de Homero. E, tipo, eu odiava, entendeu? Eu odiava literatura, detestava ler. Mas quando não lia nada do que a professora pedia, eu pegava tudo resumo na internet, entendeu? Uma puta preguiça de Olha, fazer os puta negócios. vagabundo, cara. Hã? Ah, Puta sempre fui vagabundo. muito preguiçoso, cara. Eu, Eu eu ia na sou muito Wikipedia, eu preguiçoso. pegava o negócio. Sim, é incrível. Aí eu peguei. Aí quando eu vi, cara, aquela capa daquele livro, entendeu? Que era o Hércules, eu acho, lutando contra a Hidra. Ou era o Teseu contra o Minotauro? Acho que era o Teseu contra o Minotauro, não lembro direito. Cara, eu devorei o livro, entendeu? E, tipo, não demorou nem uma semana e eu já tinha lido tudo, entendeu? Aí eu peguei essa paixão aí pelo helenismo, pela cultura grega e religião e tudo. E agora, mais recentemente, eu tô me aprofundando, né, no significado de tudo isso, né? Hoje aqui eu venho trazer uma visão mais junguiana, entende? Do que significa tudo. E minha própria interpretação disso daí, entende? Assim, se tu for pesquisar, William, tal filósofo lá daquela época achava de tal mito. Tu vai ver que cada um fala alguma coisa, entendeu? Cada um tem uma interpretação e a mitologia, né? Esses mitos, esses contos, eles são para isso mesmo, para ficar horas e horas discutindo sobre a mesma coisa, entendeu? Meditando sobre aquilo. E é isso, não tem uma interpretação fixa, entendeu? São várias e várias camadas, uma que reflete a psicologia, outra a espiritualidade e tudo isso, como uma cebola, né? É a própria história, nem a interpretação. Tipo, a interpretação já tem muitas faces diferentes, mas a própria história. Hércules é um mito muito antigo, muito antigo. Mesmo para os gregos que viviam na época, já era uma coisa antiga, muito do passado. Então, assim como esses, por exemplo, Gilgamesh, que é o primeiro grande herói, você tem infinitas versões que aquela história foi recontada várias vezes. Aquela história era passada de forma oral e ela só foi ser escrita milhares de anos depois que ela já existia e já foi passada de geração após geração. Então muita coisa é adicionada e em uma região as pessoas contavam de uma forma e outra contavam de outra forma, por isso tem várias versões dela. Tem uma coisa interessante, que vocês vão perceber também, porque existem, quando você vai escrever um texto, você tem o clichê, que é geralmente uma coisa ruim, que é você usar uma coisa que já foi feita milhares de vezes, só porque é fácil, só porque tem uma identificação rápida de quem vai consumir aquilo.
por exemplo, comédia romântica. Comédia romântica sempre tem aquela cena do casal brigando e falando, vamos nos separar, eu não gosto mais de você. Aí os dois vão pra casa, choram, percebem que eles se amam de verdade e se reúnem no final. Sempre tem isso. Porque o público entende isso fácil e você não tem que desenvolver muito a história se você faz uma coisa que é lugar comum que todo mundo já viu. Hércules tem muito disso também, tem muitos desses clichês, desses tropes do cara forte que luta contra o herói e não desiste, no fim ele é recompensado. Aí você vai pensar, porra, mas essa história aí já vi no Boku no Hero Academia. Viu porque Hércules inventou isso, porque o mito de Hércules ele foi a base para tudo que a gente tem de heroísmo hoje, esses grandes contos de superação e as tragédias gregas e tudo isso inicia aqui. Então é uma história que muita gente vai ouvir e vai falar, caralho, acho que eu já vi isso em algum lugar. Provavelmente você viu porque isso aqui foi recontado milhares de vezes em civilizações diferentes, momentos diferentes. Por existirem várias versões, a versão que eu usei aqui para fazer a base, que eu vou contar a partir dela, é de um cara chamado Diodoro Sículo. Ele é um historiador que viveu em torno de 70 antes de Cristo, tipo, foi o auge de produção dele a 40 antes de Cristo. O que acontece? No mundo dessa época, a tradição era oral, então os povos contavam suas histórias. E esse cara teve uma ideia de viajar o mundo conhecido na época, anotando essas tradições. Então, o que se sabe com certeza é que por volta de 50 anos de Cristo ele teve no Egito. Ele passou 30 anos no Egito, então de 50 a 20 anos de Cristo. E aí ele foi escrevendo sobre a história do povo egípcio, perguntando, olha, esse faraó aqui, ele morreu por quê? O que aconteceu? Aí ele perguntava pra outra pessoa, anotava tudo. E depois, quando ele sai do Egito, ele vai até Roma. E essa viagem até Roma, ele passa pelo caminho anotando também a história dos povos que ele encontra na viagem. No fim, ele escreveu 40 livros e esses livros ele chamou de biblioteca histórica. Também é chamado de biblioteca universal. A ideia dele, a ideia desses historiadores do passado, é contar a história da humanidade inteira. Toda a história da humanidade está aqui nesses meus livros. Eram 40 livros gigantescos, escritos no grego comum. E como não existia prensa, como não tinha uma forma de você replicar isso várias vezes, você só tinha cópias ali que eram feitas à mão, nós perdemos a imensa maioria desses livros, infelizmente. Sobraram 9 deles, se eu não me engano é do 1 ao 5 e depois do 11 ao 14, agora 11 ao 15. Mas sobraram 9 deles em bom estado, ainda assim não estão completos. E 31 desses 40 livros foram perdidos ou sobraram fragmentos mínimos, tipo 2, 3 páginas. E aí se perderam 400 no meio e mais 2, 3, então não são mais estudáveis hoje em dia. Mas ainda assim, ainda que muita coisa tenha se perdido, até hoje esse é o relato mais extenso sobre a história da Grécia e de Roma, porque é um relato contado pelos povos que tinham contato direto com aquela cultura, e essas partes iniciais que tratam bastante Grécia e Roma sobreviveram felizmente. Então, isso aqui é tão longo, pra vocês terem uma ideia, o impacto é tão grande, que esse cara escreveu sobre os fenícios e falou o que os fenícios faziam na época, e aí ele foi rebatido por historiadores durante 2000 anos, falaram, esse cara tá maluco, jamais que os fenícios conseguiam fazer isso, eles não tinham tecnologia pra fazer isso. E aí só no fim da década de 90 começaram a encontrar em escavações e tal, coisas que comprovavam que o que ele falou em 50 anos de Cristo era verdade, ele tava certo. E aí todos esses 2000 anos falando que o cara tava mentindo, que o que ele falou dos fenícios era mentira, caiu por terra e falou, não, ele tava certo, a gente tava errado em criticá-lo. Então é um texto importantíssimo, muito bom, e que fala da origem das Olimpíadas, da vida de vários faraós, é top. E ele vai ser a base, pelo menos da minha parte aqui, para falar sobre Hércules, porque ele escreveu sobre Hércules. O ponto é, isso é contado várias vezes, então a versão que eu conheço de Hércules é diferente da versão do Invictus de Hércules, a gente vai comparar as duas e tentar chegar num negócio comum. Eu conheço várias versões, né? Eu vou falar aqui a que eu acho que tem mais sentido, né? Se baseando em outros mitos, né? O que aconteceu em outros mitos, a gente vê mais ou menos o que acontece aqui, o padrão, né? Uhum. Quero te fazer uma pergunta já, cara, que eu sempre quis fazer pra alguém que manja do assunto, agora vai ser minha chance. Por que os mitos gregos sempre começam com Zeus transando alguém? Era a base de tudo. Ah, sim, né? Porque o pai é o princípio de tudo, entendeu? A origem da vida é o esperma, entendeu? É o princípio, entendeu? É o que fertiliza e o que gera aquela vida, né? O que gera aquela nova história. E é por isso que os mitos gregos sempre iniciam com o pai, né? Seja ele Zeus ou Poseidon,
entendeu? Engravidando uma mulher, né? A história dessa mulher, Uhum. Aí enfim. dá errado por alguma coisa e termina num herói. Como é que é? Aí dá errado por alguma coisa e termina na história de um herói foda. Aham, exato. Né? É, O cara é chifrado, entendeu? Ou o já pai voltei junto tudo isso, cara. Tem todos sempre os dá caras. uma merda. Aham. Ó, no caso de Hércules, vou falar aqui a versão resumida, você pode complementar, tempo livre. É, Zeus, pra variar, ele falou: tô nada pra fazer aqui, vou transar alguém lá na Terra. E aí ele trai a sua esposa, que era Hera, com a mãe de Hércules, chamava Alcmena. Alcmena era filha de Perseu. E ela Ela engravida. era neta, Neto de era neta. Perseu? E Existia aí, uma profecia do oráculo que dizia assim: o primeiro bisneto de Perseu, entendeu? Será o grande rei da Grécia, né? uhum, E aí o bisneto, aí tinha, né, a Alcmena, que era essa rainha, e tinha a irmã dela, entendeu? E elas estavam grávidas no mesmo período, né? E aí, para amaldiçoar Hércules, né, ela ficou tiltada, né, foi traída, foi chifrada, e ela pede para as deusas do parto, entendeu? Atrasar o nascimento de Hércules, só pro primo dele nascer antes, que é o Euristeu, né? Que a gente uhum. vai ver mais à frente ele aí de novo. A versão que eu tinha aqui é um pouco diferente, mas é o final mesmo, a do ciclo, que é primeiro a história de como Zeus faz isso é maravilhoso, porque ele desce pra Terra, e aí o marido de Alcmena, ele tá em uma guerra, então ele se transforma no Uhum. marido de Alcmena e se aprende a falar: voltei da guerra, que saudade que eu tô de você. Aí ele transa ela engravida, e aí quando o marido dela volta, ela já tá grávida. E o cara fica: como assim, você me traiu? E quer matar ela. E aí Zeus olha aí e fala: não, não, fui eu que fiz, relaxa, esse cara aí vai ser um semideus, é meu filho, pode crer ele normalmente. E aí ele perdoa e ela continua grávida. Mas aí no fim, Nicena, que é a irmã da Alcmena, desculpa, Nícipe, que é a irmã da Alcmena, também estava grávida, e aí Hera faz com que Euristeu nasça prematuramente para ele nascer antes de Hércules. Mas o resultado é o mesmo, atrasando Hércules. O ponto é, Hércules deveria ser o rei, Hércules deveria, cumprindo a profecia, se tornar o rei no futuro, mas como ele nasce depois do primo dele, Euristeu, ele vira só o primo do rei. Ele não tem toda essa importância que ele deveria ter nascendo primeiro. E outro motivo de Zeus ter feito o filho com a Alcmena, né, é para cumprir a profecia, para assegurar que a profecia aconteceria, né, e assegurar o futuro da Grécia. Ele pensa assim, né, muito melhor do que, sei lá, nasce qualquer um ali, é melhor que seja um semideus, né, porque se a Entre um Grécia ia ser semideus e um grande, cara normal, semideus é mais é, top, sem dúvida. entende? Se o futuro da Grécia seria grande com os bisnetos de Perseu, entendeu? É bom então que esse bisneto de Perseu seja um semideus. Uhum. Uma coisa importante que a gente esqueceu de falar, Invictus, é que o nome dele nessa época não era Hércules, não. O nome dele era Alcides ou Alcebíades. Era em homenagem a Alceu, que era o avô dele. Mas nasce Alcides, a criança Alcides, e aí, durante a infância dele, Hera continua tendo um ódio gigantesco por esse bebê, porque ela pensou: ó, isso aqui é o símbolo vivo da traição de Zeus. Então, enquanto ele viver, as pessoas vão ver que eu fui traída com uma mortal, que é pior ainda, e ele vai trazer desonra pra mim, as pessoas não vão me olhar pra mim com respeito, porque eles vão olhar e falar: tá, Zeus nem respeitou Hera porque. Fecha aqui, o cara passa tocando funk. Zeus não respeitou Hera porque nós temos que respeitar. Então ela odiava Alcides desde quando ele era criança. E aí o Uhum. primeiro grande feito de Alcides acontece quando ele ainda era bebê. Ele tem um irmão. Vocês lembram o nome do irmão dele? Eu esqueci. Não é tão relevante É assim. Íficles. Íficles, isso mesmo. Eles estão dormindo, aí o irmão dele era mais novo. E de repente, a mãe dele, Alcmena, ela começa a ouvir um som de uma criança chorando, desesperada, berrando. E ela fala: o que tá acontecendo? Será que nossos filhos estão sendo atacados? Ela levanta, vai correndo até o quarto das crianças. E quando ela tá chegando perto, ela vê que junto do choro tem um riso, tem uma criança feliz. E ela fica: o que tá acontecendo aqui? Que loucura. Aí quando ela entra, ela se depara com a cena de Ificles chorando, desesperado.
Ao lado de Íficles estão 2 cobras que foram enviadas por Hera pra matar Alcides. Ah, mas peraí, tu pulou uma parte da história. Peraí. Manda. Acontece assim, ó. Muita gente acha que Hera só amaldiçoava Hércules de graça, entendeu? Que Hércules nunca fez nada de errado e ela persegue ele desde o princípio. Não é bem assim. Tipo, antes de acontecer essa história aí das cobras, o que aconteceu? Novamente, Zeus, querendo assegurar a glória de Hércules e assegurar a imortalidade dele, pega o Hércules, né? Isso tem várias versões. Tem uma que diz que foi Atena que fez isso, outra que foi Hermes, mas eu acho a mais plausível que foi o próprio Zeus. Hera tá dormindo, entende? E aí ele pega o Hércules e bota ele pra mamar, né, na Hera, porque o leite de Hera torna imortal, né? Quando ele chupa com tanta força a teta da Hera que ela acorda desesperada, joga ele pra longe. E aí o peito dela, entende? Jorra nos céus leite e faz a Via Láctea, entende? Caralho, por Que isso é chama Via aquele Láctea, lastro de poeira estrelar e estrelas que a gente vê no céu limpo. Oi? Falei, caralho, será que é por isso o Via Láctea? É do grego? É. Uhum. Caralho. É. Caminho do leite. E aí, por causa disso, ela não podendo amaldiçoar Zeus, que é o deus dos deuses, entendeu? O pai do céu, ela amaldiçoa o Hércules, né? E a mãe dele, querendo que ela pare de perseguir ele, coloca o filho de Hércules, né? Que é Glória de Hera, entende? Achando que ela vai parar de perseguir o neném. E aí ela envia, né, essas cobras aí pra matar o Hércules. Uhum. Muito bom, cara. Não sabia dessa parte, não. E aí, enfim, continuando, no fim, ela chega lá e Hércules tá. Hércules, não, desculpa, Alcides tá segurando as cobras, cada um em uma mão, e dando risada, e enforcando as cobras, e ela fala, ah, ok, esse moleque aqui, ele é diferente dos outros. Ele tem Ele uma pega força além do normal. o pescoço das cobras e esmaga a cabeça da cobra uma contra a outra. Caralho, cara. Né? Shed demais. E sim. E só uma. A gente tinha falado de Íficles, né? A gente vai falar pouco dele de agora em diante. Íficles, o Jung diz que o Íficles representa o racional, entendeu? A força racional, a prudência. E Hércules, não, ele é tipo. Ele é o subconsciente, ele é muito forte e ele não tem controle, entendeu? E representaria o subconsciente, né, da pessoa. Íficles é o pai de Iolau que vai ajudar ele na Hidra? Aham. Ah, E aí legal. ele vê, né, o que uma criança faz quando vê uma cobra? Chora, é o racional, né? Uhum. E já o irracional, ela deseja matar aquela cobra, entendeu? Para que ela não exista mais e ele pare de chorar. Essa é uma parte boa dos mitos de Hércules, porque ele é irracional na maioria das vezes, como ele resolve as coisas, só que não tem aquele negócio que a gente tá acostumado de, irracional é ruim, você tem que pensar e tal. Não, ele é irracional, mas ele também é heróico, então ele toma a decisão certa, ele chega no que ele deveria ter feito. Comete alguns erros, mas sabe, não tem aquele negócio preto no branco, de olha, ele é irracional, ele sempre vai se dar mal. Não tinha essa visão tão clara que a gente tem hoje em dia Não, na época. principalmente depois da Era tirar a racionalidade dele, mas enfim, isso daí é mais pra frente na história. Uhum. E aí a infância dele, que eu vou pedir pra você falar um pouco também, que você manja bem mais disso, mas tem várias histórias que tratam a infância e a juventude dele, e elas não têm uma linha do tempo certinha, porque acontecem coisas diferentes, tipo, em um período em que ele deveria estar isolado por ter feito uma coisa, ele também teria feito outra coisa na comunidade. Não batem tudo. São histórias contadas sobre um ser mitológico. Mas uma delas que eu gosto muito é que ele mata. Foi a primeira demonstração de força que ele tem, quando ele ainda é bem novinho. Ele mata um professor de música, porque o professor de música não tava ensinando música direito. Tipo, só tava com preguiça. Toca de tal jeito. Aí ele pega a harpa, vai lá e bate na cabeça do professor com a harpa. Só que ele é um semideus, então ele tem muita força. E aí ele abre a cabeça do professor. E é o primeiro crime cometido por Hércules, e por isso ele seria exilado. E passa um tempo exilado e aumenta a força dele. Qual é a
top história, já que eles têm dezenas da juventude, da infância de Hércules, qual é que você mais gosta, que é mais interessante? Tem essa daí, a única que eu sei assim mesmo, de quando ele era bem novinho, né? E com 7 anos, eles enviam ele, né? Zeus pega ele e envia ele para Quiron. A gente vai notar um padrão, William, que só Zeus, né? Só Zeus consegue, tipo, impor uma regra sobre ele, entendeu? Só o Deus Todo-Poderoso consegue ter controle sobre Hércules. Então, sempre quando ele se mexe numa enrascada, assim, que vê que ele vai matar todo mundo, entendeu? Que ele vai fazer uma baita cagada, Zeus intervém, né? Porque ele é o único que pode impedir. E aí ele manda, né, Zeus, Hércules para Quiron, né? Que é o treinador, né? O centauro que treina os heróis. É aí que ele conhece Teseu, onde eles depois vão se tornar amigos? Não, isso daí é mais pra frente. Ah, tá. Teseu vai participar da história daqui a pouco. Mas, enfim, a juventude dele tem histórias interessantes, mas os 12 trabalhos são o principal, a gente vai caminhar para eles. Nesse período, então, o Hércules ele se torna um grande guerreiro, ele é muito forte, as pessoas admiram ele, e aí surge uma rivalidade muito grande com o primo dele, porque imagina que você, agora se coloca no lugar do primo dele aqui, o Euristeu. Euristeu? Eu sou muito ruim com o nome, cara. Uhum. Euristeu, beleza. Imagina que você é o herdeiro do trono e todo mundo tem que te admirar e falar, cara, você é foda, você vai ser o rei daqui a pouco, todos nós te adoramos, e você tá esperando essa admiração. E aí, sabe quando você vai, agora você mesmo, ouvinte, você vai no churrasco da família e aí alguém fala, você passou no vestibular? Legal, mas o seu primo ele já passou em 3 vestibulares e ganha 20 mil por mês. Puta, legal, né? Você tem um podcast maneiro, legal, mas o seu primo ele tem um programa na TV e tudo que você faz, seu primo faz melhor, e seu primo é melhor do que você, e você fica, caralho, cara, nada que eu faço é bom bastante. Então, esse cara, ele era literalmente o herdeiro do trono, ele ia ser rei no futuro, mas o primo dele era Hércules. Então ele chegava e falava, puta, cara, eu sou muito foda, caralho, eu vou ser rei aqui. Ah, legal, mas o Hércules tá ganhando uma guerra sozinho contra 1000 soldados, porque ele é o homem mais forte do mundo. E aí existe uma rivalidade muito grande, e existe, claro, uma diferença no sentido que Hércules é o cara forte, que se impõe, que luta pelo que acredita, e esse cara é o cara covarde, que dá ordens, que não tem coragem de agir. Isso aí vai acontecer um pouco mais pra frente. Mas aqui já na juventude, os dois se distanciam muito e surge uma rivalidade forte entre os dois. Em um certo ponto, aí de novo, isso aqui é uma coisa que vai mudar a cada história, mas Hércules, ele ganha uma batalha e no fim dessa batalha, o rei para que ele lutou, fala assim, olha, você foi o maior guerreiro, nós vencemos a batalha graças a você, então como pagamento você pode escolher uma das minhas 50 filhas para se casar. E aí ele fala, legal, agora eu tenho, vou dar uma olhada aqui no qual prêmio eu vou pegar, e ele escolhe Megara, que era a filha mais bonita do rei, e com Megara ele tem 3 filhos. Então Hércules aqui é um homem feliz que já tá ali, sei lá, imagina que ele tá com 25, 26 anos, com uma esposa e com 3 filhos, tudo tranquilo. Uhum. Pode falar. E tem um detalhe. Eu acho que era melhor eu falar isso mais pra frente, mas enfim. Ele, nessa guerra que ele ganha pra esse rei, ele comete uma atrocidade contra outra cidade. Entendeu? Ele entra com o exército dele, ele mata todos os homens, entendeu? Ele entra na cidade arrebentando com tudo, escravizando todo mundo, comendo as mulheres, entendeu? E essa cidade era devota a quem? A Hera, entendeu? E aí a gente vai saber, né, o castigo que ela dá pra ele depois. Aí Hércules volta pra casa, escolhe a filha do rei, Megara tem 3 filhos. Alguns anos depois, ele tá voltando de uma caçada ou de outra guerra, isso muda cada história. E quando ele chega em casa, ele percebe que a vila em que ele morava, o vilarejo em que ele morava, tá sendo atacado por lobos. E ele olha e fala, como assim? Tem lobos aqui, ninguém tá fazendo nada? E aí, quando ele chega mais perto dos lobos, os lobos vêm correndo pra cima dele. E ele, obviamente, pra defender as pessoas que ele ama, ele mata os lobos e estraçalha eles com as próprias mãos. E quando ele termina de fazer isso, ele começa a ficar meio, peraí, isso não tá normal, porque esses lobos eram correndo pra cima de mim e não me atacaram? Não é assim que lobos agem. E aí ele volta a ter a visão normal dele, percebe que ele estava enfeitiçado e que esses lobos, na verdade, eram a família dele.
e que ele foi enfeitiçado pra achar que a família eram lobos, ver eles como lobos, e quando a família veio abraçar ele porque ele chegou em casa, ele matou a família inteira. Isso, inclusive, eu nem tinha me ligado aqui, mas isso é a história do God of War, hein? É literalmente a Um mesma coisa. pouco. Uhum. Mas aí ele Só cai que em é Ares, si. né? Ela é Ares. Ele cai em si, ele fala: Nossa, o que que eu fiz aqui? Tudo bem, foi uma miragem, mas ainda assim ele acabou de matar a própria família. Então, percebendo o que ele fez e sem entender ainda que foi Hera que fez ele passar por isso, ele se isola e vai morar no campo sozinho. E aí desaparece e ninguém mais sabe onde ele tá. Ele, ele mata os filhos de Íficles também, junto com a família dele. Caralho, E cara. aí Íficles também expulsa ele de lá, entendeu? Mas ele sai mais por vergonha mesmo. E Hera, né, quando Hera viu ele fazendo aquelas atrocidades na cidade que era devota a ela, né, ela dá essa pena pra ele. Ele é um homem muito forte, entendeu? Imbatível, invencível. Então eu vou tirar a única coisa que pode desregular esse poder dele, que é a sanidade, a personalidade, entendeu? Aí ela tira a consciência de Hércules, a personalidade dele. E aí cada um dos serviços que ele cumpre, ele recupera uma parte da personalidade, entendeu? Uhum. Que legal. E aí, agora tem uma pergunta importante também que eu sempre quis fazer, vou aproveitar de novo. Que é, alguns anos depois, Teseu encontra Hércules quando ele tá isolado. E Teseu convence Hércules a buscar o oráculo de Delfos para procurar ajuda. Duas coisas, na verdade. Primeiro, a relação de Teseu e Hércules, onde ela surge, ela é aprofundada ou eles só se conheciam? E qual era o papel do oráculo na vida do grego médio? Porque isso também, cada lugar diz uma coisa. Tem gente que fala que o oráculo era só uma tradição que eles respeitavam, e tem outros caras que falam que não, que o oráculo era a base da fé, e eles realmente se consultavam e levavam muito a sério. Qual é, primeiro, a ligação de Hércules com Teseu? E segundo, como um grego médio da época viu o oráculo? Qual era a importância do oráculo para ele? A ligação de Hércules com Teseu é de sangue, né? Eles eram parentes. O Teseu ele era filho de Poseidon, né? E Hércules de Zeus, mas eles também, a parte humana também, eles tinham laços de sangue em comum. Então eles foram meio que criados juntos. Tem uma história, né? Teseu ele representa também a bravura indômita, a bravura, entende? Ele era um cara que não conhecia o medo, né? E aí isso daí ele quando ele era novinho, né? Hércules tinha uma pele de leão, né? Mas isso antes do leão de Nemeia, né? E aí, quando todas as crianças saíram correndo, Teseu ataca, né, o leão. Aí ele diz, né, que aquele menino ia ser um herói, né? E aí ele começa a ter essa confiança em Teseu, entendeu? Ele sabe que o Teseu tem esse instinto heróico. E então Uhum. eles começam essa relação a partir daí, entende? E o oráculo, qual era o Tá, papel do o oráculo na. oráculo, tá, tinha me esquecido. Cara, nos mitos aparece assim, o oráculo não era recorrente eles irem ao oráculo, entende? Era isso nos mitos, eu não sei como era, né, na história, assim, eu acho que eles iam todo ano, entende? Mas era Uhum. quando surgia uma grande dúvida, entendeu? Uma grande dúvida, a pessoa, é que nem na igreja, sabe? A pessoa tem uma dúvida sobre o futuro, entende? Sente que ela precisa se livrar de algo ou que está sendo perseguida espiritualmente. Aí ela ia no oráculo, fazia um O oráculo, sacrifício. pelo que eu conheço, se for bobajada, você já manda agora. Era um local, só pra ver se bate mesmo. Era um local em que uma pessoa, que era a oráculo, geralmente uma mulher, tinha uma ligação direta com os deuses. E geralmente eles colocam como uma mulher cega, porque ela conseguiria sentir a presença divina mais forte. E você chegava lá e falava: Olha, eu quero saber por que os meus dois últimos filhos morreram. E aí ela consultava os deuses e falava: Olha, seus filhos morreram porque você tá pagando por tal coisa, e pra resolver isso você tem que sacrificar um javali pra tal deus. E aí a pessoa fazia isso e a vida dela melhoraria. Era uma busca espiritual, era uma pessoa responsável por isso. Você consultava pra falar com os deuses. Era isso mesmo, oráculo? Sim, Nada a ver. assim, ó, o que o oráculo falava era sempre uma coisa muito abstrata, sabe? Então Uhum, a pessoa tinha que ter um poder de interpretação muito grande, entende? uhum. Ela ficava numa sala, né, escondida, dentro do oráculo de Delfos, né, que era um templo a Apolo, se eu não me engano. E aí lá as pessoas iam lá, né, perguntar, fazer um sacrifício, ou pagavam,
entende? Chegava lá e ela mandava um enigma, né, que a pessoa resolvia e mandava para a vida dela aquilo, né? Nem sempre era um sacrifício, entende? Mas ela dizia, tô sendo perseguida, sei lá, a pessoa se sentia espiritualmente perseguida por algum demônio, alguma coisa assim. Ela dizia o que devia ser feito para se curar daquilo, entende? Tá ligado que em 30 minutos de podcast, quem tá ouvindo isso aqui já aprendeu mais sobre Grécia do que em 12 anos de escola, né? Ah, Escola, o cara tá só bobajada aqui que já tá meu amigo. Então, seguindo com Hércules, desculpa, com Alcides, você vai entender porque eu tô chamando de Alcides agora. Ele se consulta com o oráculo e explica o que aconteceu na vida dele, tudo que ele passou, e ele não entendia por que ele tinha feito aquilo. Ele sabia que ele era culpado, porque afinal ele matou a família inteira, mas ele também sabia que ele não era culpado porque ele viu o lobo no lugar da família. Então ele falava: peraí, será que eu tô louco? Será que aconteceu alguma coisa? Será que eu fui amaldiçoado? O que é isso? E aí o oráculo conta pra ele que, provavelmente no enigma, né, pelo que o Invictus explicou, que ele tava. Que ele era fruto da ira de Hera e que essas coisas aconteciam porque Hera acreditava que ele era o símbolo máximo da traição de Zeus e ele teria que pagar pelos pecados de Zeus. E a melhor forma dele resolver isso era se desculpar com Hera. E aí uma das versões pro nome dele, que em grego era Heracles, é que ele muda de nome depois disso pra mostrar que ele, pra dar uma homenagem a Hera. Então ele era Alcides, ele vira Heracles, que Hera é a deusa Hera e o Cles vem de beleza, Cleo, de era glória. glória. Então seria tipo a glória de Hera. Então a ideia de o cara que é muito forte vai a partir de agora fazer grandes feitos e esses feitos serão feitos em nome de Hera, da glória de Hera. O próprio nome indicava isso. E aí o oráculo, nessa versão, sugere que ele mude de nome, ele aceita, e que ele ofereça os seus serviços ao seu primo, que é Euristeu, que era o homem que ele mais odiava no mundo, como um sinal de que ele estava disposto a se redimir por Hera, e ele seria escravo de Euristeu até ele cumprir a penitência que ele tinha que cumprir. E como o Invictus já comentou, cada vez que ele fizesse uma ação, que ele fizesse algo que Euristeu ordenou para ele restauraria a sua personalidade, deixaria de estar sobre esse feitiço de Hera e estaria livre. E aí Hércules, agora sim, Hércules, e Hércules na verdade é um nome romano, tá? A gente usa porque tem uma tradição romana muito forte na nossa sociedade, mas para os gregos ele era Heracles. Ele se apresenta pro seu primo, Euristeu, e o primo dele olha pra ele e fala: você não matou sua família, agora você voltou aqui, seu vagabundo. Ele fala: não, eu voltei A aqui. versão que eu vi, né? Só que pro ouvinte não ficar perdido, antes eu tinha falado, a versão que eu vi foi a mãe dele que colocou esse nome de Hércules. Uhum. Entende? Mas aí, não sei, cara, é aquilo que eu disse, é a tradição oral, né? Então não se sabe bem qual é a versão real, né? Como era contado de fato. É um mito de literalmente milhares de anos que foi passando de pai para filho por muito Boca tempo. em Então, boca, praticamente. Né? exatamente. E aí, Hércules volta, agora já como Hércules, ou Heracles, e ele se apresenta pro primo dele, para Euristeu, e fala: Euristeu, eu vim aqui me prestar diante de você como seu servo, e você pode me dar ordens e eu vou cumpri-las em nome de Hera. Eu sou Hércules, ou Heracles, e vou fazer eles em honra a Hera. E aí Euristeu olha pra ele e fala: que legal, eu ganhei um servo semideus muito forte que vai fazer o que eu mandar. Muito bom. E aí ele ordena pra Heracles que ele cumpra 10 trabalhos. E esses 10 trabalhos vão, cada um deles, restaurar um pouco da honra que ele perdeu. 10 trabalhos, tá? Ele cumpriu 12, mas porque 2 não valeram, daqui a pouco a gente já chega neles. E aí o primeiro desses trabalhos, que é o meu favorito, cara, e eu falei que tinha deixado uma parte separada aqui do livro do Monteiro Lobato, porque isso aqui me marcou muito, é o Leão da Nemeia. O que acontece? O Leão da Nemeia, ele era o maior leão do mundo, ele tinha um couro impenetrável, e ele era filho de 2 monstros, que eram Tifão e Equidna. Boa parte dos trabalhos de Hércules envolve matar monstros filhos de Tifão, que era... Ele era o final boss da mitologia grega, cara. Ele tinha tudo. Tipo, eu peguei aqui uma definição do que seria Tifão. Se liga nisso aqui. Tifão é o mais temido de todos os monstros da mitologia grega. Com sua esposa Equidna, teve vários filhos também monstros. Alguns deles são conhecidos: Hidra de Lerna, que Hércules vai matar, Esfinge, Quimera, Leão de Nemeia, que Hércules vai matar, e o Cérbero. Tifão tem características assustadoras. Imagina na sua cabeça aí.
É mais alto que qualquer montanha e sua cabeça atinge as estrelas. Quando abre os braços, suas mãos tocam o ocidente e o oriente. Seus dedos, na verdade, são 100 cabeças de dragões. Da cintura para baixo do corpo, é repleto de víboras, possui 2 enormes asas e seus olhos têm a capacidade de lançar labaredas de fogo. Caralho, tipo, Uhum. meu amigo, os caras foram E só esse colocando monstro coisa. é a única coisa que derrota Zeus, né? Ele foi criado para punir os deuses e a humanidade pelo que eles fizeram contra os titãs. A história, inclusive, da guerra dele contra Zeus é que Zeus enfrenta ele, perde, né? E depois ele volta e ganha a segunda luta. Tipo, ele sai ferido, alguma coisa assim, Assim, né? ó, Acontece no braço. temendo que ele fosse matar todos os deuses, entendeu? Zeus, ele seguia o bom combate grego, que era o que era um duelo, entendeu? Se tem uma unidade, tu tem que lutar sozinho contra ele, né? Então ele manda, também temendo que os outros deuses morressem durante o combate, ele manda eles tomar forma de animal e fugir pro Egito. Aí tu já viu, né? Caralho! Mas isso eu acho que foi depois aí na conquista de Alexandre o Grande que É, encaixaram essa versão na história, sabe? claro, Acho tipo, o que não grego da tá na época tradição, não sabia que isso existia, mas, entendeu? pô, combina muito bem. A lore fica maravilhosa. Exato. E aí ele enfrenta sozinho o Tifão, né? E aí Tifão arranca todos os tendões dele e coloca pra Equidna cuidar, né? E aí depois Pan e Hermes vão ter que ir lá recuperar os tendões de Zeus. Maravilhoso, cara. Ah, enfim, voltando ao Leão da Nemeia, que é o primeiro grande trabalho, então, é, o rei falou, vai lá e mata o Leão da Nemeia. Só que tem esse grande problema que o couro dele é impenetrável e ele é gigantesco, muito forte. Todos os homens que tentaram fazer alguma coisa contra ele morreram sem a menor chance de combater. Hércules caminha até a Nemeia e quando ele chega lá ele encontra o leão e primeiro ele tenta dar uma flechada no leão. Só que o couro dele é impenetrável, então a flecha bate e cai no chão e não acontece nada. E aí ele volta e fica pensando, tá, como eu vou fazer pra matar? Será que se eu tentar atacar ele, aí Hércules volta lá e tenta enfrentar ele com um porrete, bater na cabeça dele. E não funciona, tipo, ele é impenetrável, ele não sente dor, nada que ele faça funciona. Hércules volta de novo e fica pensando, puta, o que eu vou fazer pra enfrentar esse leão? E aí ele, de novo, a história vai mudando, mas ele vai tentando formas de matar o leão e não funciona nenhuma delas. Até ele ter ele tem uma ideia que é, peraí, esse leão ele é impenetrável, a minha flecha não tem efeito nenhum, eu não consigo bater nele, eu não consigo quebrar nenhum osso dele, a pele dele é irresistível, resiste a tudo que existe. O que eu vou fazer? E aí ele tem a ideia de enforcar o leão, de dar um mata-leão, talvez seja aí a origem do nome, não sei. Mas é É. isso aqui, é essa descrição que eu li no livro do Monteiro Lobato quando eu tinha 5 anos, que pela primeira vez me deu a ideia do que era um herói, porque eu vi isso e falei, caralho, que negócio louco. Eu vou ler agora, óbvio, isso aqui é um negócio pra criança, tá, que foi escrito em 1915, mas vocês vão entender o quão bem escrito é. Os pulmões do quadrúpede pararam de funcionar quando o oxigênio não entra. Conservarei-o sem ar por 2 ou 3 minutos e as funções metabólicas ficarão perturbadas. Acho que Hércules não pensou isso aqui porque ele não estava ligado, mas Hércules apertava e apertava. O monstro já tinha os olhos saltados, como querendo pular das órbitas. A língua saíra para fora quase um palmo. Aquela horrível língua vermelha do leão. O monstro começava a afrouxar, seus músculos foram bambeando. Mais um pouquinho e pronto, gritou Pedrinho. Ânimo, senhor Hércules. O herói parecia de aço, aqueles músculos potentíssimos quase que estalavam de tão tensos. E que alentado era! Seu peito perdera a forma do peito humano normal. Virara uma série de tremendos nós de músculos, cada um maior que o outro. E assim por mais 2 ou 3 minutos ele apertou. Finalmente o leão morleou o copanzil de uma vez, mas Hércules ainda o manteve no arrouxo por mais algum tempo e afinal o largou. A massa morta do leão da lua decaiu, aplastou-se no chão. Morto, mortíssimo, berrou Emília. Urra, urra, viva o herói dos heróis. Quando eu li isso criança, cara, foi a primeira vez que eu tive a ideia do que era alguém estar shapeado no rolê. Eu vi isso e falei, caralho, o peito do Ele cara. bugou o leão. O peito do cara
perdeu a forma humana. O que é isso, cara? Quão forte esse cara é? Tipo, quanto músculo ele tem que não é um peito humano mais? Meu amigo. E aí, a ideia de herói que existe na minha cabeça surgiu aqui. E basicamente foi isso. O Hércules apertou o pescoço do leão, deu um mata-leão nele, e o leão morreu. E aí no final disso daqui, o Ivix já vai falar o que ele vê de significado por trás, mas terminando a história, ele termina de matar o leão e ele percebe que a garra do leão, as unhas dele, né, são a única coisa que consegue furar o couro dele. Ele é impenetrável, mas as unhas são muito poderosas, então ele consegue cortar. E aí ele usa a garra do leão para cortar a pele dele, e essa pele vira a capa que ele vai usar pro resto da jornada dele. Então sempre que Hércules aparece, isso acontece no God of War novo, por exemplo, ele aparece com uma capa de leão em torno dele, é a pele do leão de Nemeia, que é impenetrável, e ele vai usar para fazer os próximos trabalhos. Isso, inclusive, é uma coisa legal da história do Hércules, porque ele vai fazendo upgrades no equipamento dele. Tipo, ele fala, putz, essa flecha aqui é melhor do que a que eu tenho, vou pegar. E ele vai usando isso no futuro. Mas, enfim, ele coloca a capa, e o leão se torna a constelação de Leão. Isso acontece várias vezes, as constelações vão surgindo de acordo com os trabalhos dele. E ele volta pra Euristeu com o couro do animal como prova. E aí Euristeu fica com medo, fica desesperado. Caralho, o que é isso? Ele conseguiu mesmo. E se esconde, e essa imagem de ele voltando, depois de cumprir um trabalho, e Euristeu se escondendo de medo, repete várias e várias vezes na história. O que eu sabia era quando ele trouxe o javali, que o Euristeu ficou maluco, se escondeu num jarro de bronze. Mas enfim. Desculpa, aqui termina o primeiro trabalho. Esse é de longe o meu favorito, cara. Eu acho, sabe, imaginar isso aqui é maravilhoso. Mas pra você, o que você tem pra comentar sobre? Qual é o significado aqui por trás? Tempo livre. O significado pros gregos, isso, era ter controle da força, entendeu? E aí tem uma interpretação que diz que esse leão representa o poder tirano, entende? É aquele poder que não se tem controle, entendeu? É uma força sobre-humana. É o próprio significado de Hércules quando ele perde a consciência dele também, entende? Então ele recupera essa parte da personalidade dele, entendeu? Essa parte da força sem controle, entende? Porque o leão, ele vivia, né, Nemeia era uma cidadezinha, e ninguém conseguia sair de casa, porque o leão saía matando todo mundo, entendeu? Ele não tinha controle nem discernimento, entendeu? Ele era uma máquina de matar gente. E era isso. E aí, contra esse poder, entende? Sem controle, a única coisa que tu consegue fazer é subjulgar isso, entendeu? Ele teve que subjulgar essa parte da personalidade dele, entende? E aí tu vai ver, ele não consegue usar armas, ele só consegue sufocar isso, entendeu? A gente vai ver muito isso daqui em diante, né? Que é ele sufocando, né? Esses monstros aí, dos desafios dele, e usando a própria unha dele para cortar a pele, né? E simboliza isso, ele subjulgando a própria força, a própria vontade. Né? Entendi, perfeito. E é exatamente isso. Hércules volta e Hércules fala, ó, eu acabei aqui, matei o leão, cumpri o primeiro dos trabalhos, faltam 9. E Euristeu fica obviamente chocado, porque ele não imaginava que Hércules era tão forte assim, sabia que ele era muito forte, mas não nesse nível. E fala, tá bom, então agora eu vou te mandar pra um negócio muito mais difícil. Você conseguiu matar um leão? Agora se prepara. E ele manda Hércules pra matar uma outra filha de Tifão, aquele monstro absurdo que enfrentou Zeus. E é a Hidra de Lerna. A Hidra de Lerna era uma serpente com corpo de dragão que tinha 9 cabeças. Uma dessas cabeças era de ouro e era imortal. Então você não conseguia cortar. Ser de ouro aqui não é porque ela era valiosa, é porque ela era impenetrável. Uma lança não conseguiria furar uma cabeça inteira de ouro. E pra piorar. Não, isso que eu vou contar daqui a pouco. O que acontece com as outras. Mas era uma cabeça de ouro e 8 cabeças, no caso, normais, mas uma serpente com corpo de dragão. Era um negócio absurdo. Inclusive, se você for procurar sobre os dois trabalhos de Hércules, as melhores ilustrações são desse trabalho aqui, porque é um negócio bonito. Mas Hércules, ele viaja para enfrentar a Hidra de Lerna, e ele leva na viagem Iolau, que era sobrinho dele, filho do irmão dele. E Iolau, ele, naquele desenho da Disney, sabe, que é... Não da Disney, no Hércules, que foi o spin-off de Xena, a Princesa Guerreira.
que tem um menininho mais jovem que anda com Hércules, que lá não tem nada a ver com a história original de Hércules, só criaram coisa em cima, mas Iolau é aquele menininho lá, que era o amigo de Hércules que ajuda ele. Enfim, Iolau vai junto com Hércules pra enfrentar a Hidra, e quando Hércules chega lá, ele corta a primeira cabeça da Hidra, nascem duas no lugar. Essa parte ele não sabia, ele chega lá e fala, vou cortar as cabeças e é a última eu vejo. E nascem duas. Ele fala, como assim? Então agora ela tem 10 cabeças? Aí ele corta uma outra cabeça e nascem duas de novo. Aí ele começa a criar táticas. Não, se eu cortar duas cabeças ao mesmo tempo, aí ele corta e nascem 4. E aí chega uma hora que a Hidra tem várias cabeças e ele não consegue fazer mais nada, porque toda vez que ele tenta atacar ela, só nascem outras cabeças no lugar, ele tá completamente sem pra onde correr. E aí ele tem uma ideia, não, e se eu cauterizar esses ferimentos antes que ela tenha novas cabeças? Então ele chama Iolau, pede pra Iolau ajudar ele, e a partir daí ele corta a cabeça da Hidra, Iolau pega uma tocha, coloca no lugar, cauteriza e não nasce uma nova no lugar. E ele faz isso com todas as cabeças. No meio da luta, ela tá tão puta com Hércules que ela manda um caranguejo gigantesco pra ajudar a Hidra contra Hércules, e Hércules pisa nesse caranguejo e o caranguejo explode e se torna a constelação de Câncer, mais uma constelação que é formada a partir disso. Mas no fim, Hércules consegue derrotar a Hidra. A última cabeça dela, que é a cabeça de ouro, que era impenetrável, ele faz um buraco no chão, faz ela atacar, ela coloca a cabeça nesse buraco, sendo enganada, e ele coloca uma pedra gigantesca por cima, ela fica com a cabeça presa. Então as outras cabeças dela todas estão cauterizadas, não vão conseguir criar novas. E a única cabeça dela, que é imortal, tá embaixo do chão para sempre, ele não vai conseguir escapar de lá. Ele finalmente derrotou a Hidra de Lerna. E aí no final ele faz mais um upgrade porque ele percebe que o sangue da Hidra era tóxico. Então as pessoas que eram tocadas pelo sangue da Hidra ficavam com queimaduras. E aí ele banha as flechas dele no sangue da Hidra para as flechas se tornarem venenosas. E a partir daqui, cara, a flecha de Hércules vai virar um Kamehameha. Tipo, ele taca a flecha e o mundo muda por culpa disso. Então surgiu aqui porque elas são poderosas graças ao sangue da Hidra. Só quando ele volta, ele fala, aí rei, eu fiz mais uma. Acabei de matar o leão, agora eu matei a Hidra. E aí o rei olha pra ele e fala, não, peraí, isso aqui são os 12 trabalhos de Hércules. Desculpa, os 10 trabalhos de Hércules. Não são os 10 trabalhos de Hércules e Iolau. Iolau não tá no meio. Não, tudo bem, mas ele foi me ajudar, porque ele é meu sobrinho, mas quem matou a Hidra fui eu. Tá bom, mas Iolau te ajudou. Sim, mas é porque ele é meu sobrinho. Eu não posso... Não, os trabalhos são de Hércules, então esse aí não valeu. E aí, o que seriam 10 trabalhos de Hércules, a Hidra de Lerna não conta, passam a ser 11 trabalhos de Hércules. Depois vai ter um outro que não vale também, mas esse aqui ele não entrou pra conta. E aí Hércules tudo bem, aceita e fala, beleza, a partir de agora eu vou trabalhar sozinho sempre. Está morta a Hidra de Lerna. Menino Invictus, o que você tem pra falar sobre esse trabalho? Qual você acha mais top pra começar? Hidra de Lerna ou Leão de Erimeia? Porque são os meus dois que eu mais gosto. Eu gosto da Hidra. Da Hidra, porque é um bicho muito complexo, entendeu? Muito... Ué, mas tu não tinha dito que era o leão? É verdade, vou te concordar, vou discordar agora. Não gosto, não gosto mais do hipocrisia aqui. Enfim, Lerna é o lugar onde a Hidra ficava era num pântano, né? Que é um lugar praticamente composto de matéria em decomposição, entendeu? Um lugar degenerado, um lugar profano. E cada cabeça da Hidra representa um pensamento ruim, entendeu? Um é um pensamento de roubar, um é um pensamento de matar, entende? É esse tipo de desejo. E são os desejos que ele arranca e cauteriza, entendeu? Que ele tira da mente dele, entende? Aí, essa cabeça de ouro, que ele vê que não pode cortar e aprisiona ela, é o desejo que atrapalha a lucidez, entendeu? É aquele tipo de desejo que tu sabe que não vai conseguir e tu fica pensando naquilo, preso naquilo e não consegue se focar no que deve ser feito, entende? Então, vendo que não vai conseguir, ele só estabelece o controle dele, né? Novamente, ele subjuga, né, essa coisa que ele não pode ter, entendeu? Esse desejo que atrapalha a lucidez, né? E recupera, né, com isso, entendeu? Um pouquinho mais da lucidez dele, entendeu? Eu acho que eu falei lucidez demais, vou ter que cortar isso. Mas é essa
a lore do negócio, entendeu? Uhum. Ele subjugar esse tipo de desejo que afasta ele do caminho. Maneiro. Hércules, ok, ele aceita E esse trabalho de também outra mentoria. coisa que a Hidra queria significar, né, para os gregos antigos, era o inimigo, entendeu? Tu tem um inimigo, aí tu mata um, vem os parentes dele atrás de ti, entende? Uhum. Então é uma coisa que tu tem que cauterizar ali, entendeu? Se tu mata alguém, se tu dá um fim em um inimigo, tu tem que cauterizar aquilo para que ele não venha se vingar ou qualquer outro tipo de coisa. Também é outro significado da Hidra, entende? Muito bom, cara. Agora vamos pro terceiro trabalho, que Hércules aceita, fala, tudo bem, então isso aqui não vai valer, eu pedi ajuda do meu primo, do meu sobrinho, justo que não conte, manda o próximo aí. E aí, o primo dele percebe que Hércules é muito forte e, além de ser forte, ele é inteligente, ele consegue sair dessas situações difíceis. Então, não adianta mandar ele matar um monstro gigantesco, porque ele vai dar um jeito. Mas Hércules é um semideus. Ele não consegue correr na velocidade da luz, por exemplo. Ele é um semideus. Ele é um homem muito poderoso, mas ainda tem uma parte humana. Então ele fala: ah, já sei. Existe uma corça. Uma corça é E um pulou o viadinho. javali. Oi? Pulou o javali. Pulou o O javali javali. é o quarto. O javali vem. O javali vem antes É o da corça? terceiro, cara. É, vem antes da corda. Mas antes do javali, cara, tem a Centauro-Nomaquia, né? Que ele e os Zeus vão para um casamento de um rei, né? Esse rei era de tribos que ficavam entre as montanhas, foram os primeiros gregos a domesticar cavalo, entendeu? A lutar em cima de cavalo, e eles eram parentes de tribos de centauros, né? E eles convidaram esses centauros para ir pro casamento deles. E aí Teseu foi lá junto com o Hércules. E aí, nessa... Aí os centauros ficaram bêbados, entendeu? Eles ficaram malucos. O centauro, ele representa, assim, uma inteligência. Ele não é bem assim como o Hércules, o Leão de Nemé, uma força sem controle. O centauro, ele é mais ou menos uma inteligência sem controle, assim. Ele é tipo a brutalidade do pensamento, entende? Uhum. Aí eles começam, entendeu, a querer estuprar as mulheres, entende? Um tenta raptar a noiva, entendeu? E Teseu pega e abre a cabeça dele com um jarro. Aí Hércules vira uma mesa, pega o pé da mesa para usar de clava. E aí eles saem matando os centauros. Só que junto desses centauros, né, lutando junto deles contra os centauros, tava o Quiron, o professor de Hércules. E aí Hércules saca a nova arma dele, né, que é o arco, e começa a sentar a flechada, né, nos centauros. E sem querer, ele acerta o Quiron, né, que é o professor dele. A gente tem que saber da morte do Quiron, porque ela vai ser importante lá no fim, quase na morte de Hércules. O Kiron, ele tava fazendo merda ou ele só tava no meio e. Não, ele tava no meio ali. Ele tava até ajudando. Algumas versões dizem que ele tava tentando apaziguar e outras que ele tava lutando junto a Hércules. Entende? Ele acaba acertando sem querer, né? O Kiron por também ser um centauro, entendeu? Aí alguns dizem, que simboliza o preconceito, você já sabe, né? E aí Uhum. ele acerta o Kiron, e o Kiron, ele não pode morrer, porque ele é filho de Cronos, entendeu? Com uma ninfa. Então ele fica lá agonizando, entendeu? Depois deles vencerem todos os centauros, eles veem que Kiron fica lá agonizando, ele não consegue morrer, né, nem curar da ferida. E aí é uma cena muito engraçada da mitologia, né? Triste, né? São os heróis da Grécia inteira em volta de Quiron agonizando e pedindo para que Hades fosse lá e desse um fim nele, né? E foi assim a morte de Quiron. E revoltou mais ainda, né, o centauro. E aí depois, né, ele volta lá para Euristeu, e aí, né, ele manda ir atrás do javali. Pode dar Beleza, continuidade. então bora pro javali. Tinha trocado a ordem aqui, eu achei que vinha a corça primeiro, mas. Então é o javali de Erimanto. O que acontece? O javali de Erimanto, ele era um javali muito rápido, que corria muito rápido, que era bastante forte também. E era extremamente violento e atacava qualquer pessoa que se aproximasse.
Aí você deve estar pensando, porra, o Hércules matou a Hidra, o Hércules matou o leão, ele vai chegar lá, vai dar um mata-leão no javali, vai tacar uma flecha, acabou. Só que tem uma coisa específica desse trabalho, porque ele tem que capturar o javali de Erimanto sem qualquer ferimento. Então ele precisa capturar o javali, levar o javali pro rei e entregar o javali perfeito, sem nada que maculasse a carne dele, a pele, tinha que estar vivo ainda em ótimo estado. Aí surge um problema, porque Hércules vai ter que resolver isso sem usar força. A força física dele vai ser irrelevante nesse momento. Hércules, ele bola um plano que ele leva o javali até uma parte onde neva e ele fica duelando com o javali por semanas. Então o javali vem atacar ele, ele desvia pro lado, o javali vem, ele pula pro outro lado, o javali corre atrás dele, ele corre também, tentando cansar o javali. E aí ele faz isso por várias e várias semanas, até finalmente o javali se cansar. E aí, como o javali ele tá na neve, é muito mais difícil para ele correr. Ele tem que fazer muito mais força para conseguir ir atrás de Hércules. A super velocidade dele não funciona tão bem assim, porque é mais difícil para ele a locomoção. No fim ele se cansa e aí Hércules pega o javali, coloca ele nos ombros e leva até Euristeu. E aí vem a imagem que o Invictus comentou, que é Hércules chegando com o javali nas costas, e aí ele apresenta o javali a Euristeu. Euristeu fica com medo e se esconde dentro de um jarro. E aí ele entrando dentro desse jarro, essa imagem específica, é uma imagem muito forte da tradição grega, da cultura grega. Então isso aparece em várias pinturas gregas, várias e várias e várias. É uma imagem que repete várias vezes em tragédias gregas, teatro grego. Sempre, assim, era uma piada recorrente para eles, entendeu? A piada do cara que se esconde dentro do jarro com medo quando algo grandioso acontece. Surge aqui é a primeira instância dessa É piada. a falsa nobreza, né? O cara que tem aquele poder ali sem merecer, né? Uhum. Isso, sempre você vê uma coisa de Hércules e tem um cara lá no canto escondido e fala, por que isso aqui? E eles fazem de um jeito bem cômico mesmo, então é tipo um jarro com dois olhinhos pra fora, assim, sabe? Tipo, é isso aí que tá simbolizando. E aí no fim, ele captura e Euristeu mais uma vez percebe que Hércules, além de ser forte e shapeado no rolê, ainda é muito inteligente e não vai ser tão fácil assim ele não cumpra os seus desafios. Comentário sobre o javali de Erimanto, que você vai me desculpar aqui agora, menino Invictus, mas eu acho o mais chato dos trabalhos dele. É chato, eu também não gosto. Enfim, o javali, na maioria dos mitos gregos, ele aparece com a interpretação mais dos fazendeiros do Neolítico, que é o quê? É uma força da natureza que devasta tudo, entendeu? Devasta as plantações, aí tu vai ver, na maioria, porque o javali é um monstro. Tu tem propriedade rural, tu já saiu pra caçar javali? O javali, cara, o macho alfa deles, é um bicho enorme, tem quase o tamanho de um boi, entendeu? É perigosíssimo, Se ele te entendeu? Tu acertar, ele te mata machuca fácil. ele te mata muito fácil, mata os cachorros, entendeu? É um animal, coloquem aí no YouTube, é um bicho, pô. Só que hoje a gente caça de 12, caça de 357, 44, e é mais fácil. Imagina naquela época caçar um bicho desses, Você entendeu? parece um traficante carioca agora, cara. Hoje a gente vai de 12, de 357, mandadão. Mandadão, pá, entendeu? Cala a boca do bicho. Você naquela Mas época sem enfim, nada, com uma flecha sim, e era sem poder nem bater flecha. nele, pra piorar. Exato, entende? Era visto como um monstro por natureza, entende? Uhum. Todo herói enfrenta um javali, entendeu? Teseu enfrenta javali, Perseu enfrenta javali, todos eles em algum momento enfrentam o javali, né? Esse aspecto, especificamente, cara, de animais vistos como monstros, é um negócio que eu gosto muito quando ele aparece nessas Eu histórias, também. Né? tanto na vida real quanto na mitologia. Que é o caso do Alexandre também, sabe? Que ele chega com um elefante e a turma só não sabe o que fazer. Tipo, é impossível você matar um elefante com o que eles tinham na época. Hoje em dia você vê o elefante nos olhos e fala, tá, é um bicho grandão. Mas imaginar o contato inicial de povos com esses animais, cara, é loucura, tá ligado? Tipo, você É. literalmente não tem o que fazer, aquilo não existe. Tipo, é um Uhum. conceito que não existe na sua Não, cabeça, uma forma de você enfrentar aquilo. no tempo de Aníbal, por exemplo, a maioria dos povos simplesmente se subjugava porque pensava que era um deus, entendeu? Para dominar Uhum. uma criatura daquelas, enfim. Só que por causa desses mitos gregos, desses mitos da tradição helênica, o helênico ele não tinha esse medo, entendeu? Ele era doutrinado, ele via como heróico enfrentar um monstro, entendeu? Então
Tipo, o Greu, tá, ele vai ficar espantado no primeiro momento, puta merda, é um monstro. Só que ao mesmo tempo que ele pensa isso, ele já tá pensando maneiras de matar aquilo. Por quê? Porque ele se espelha em Hércules. Não é Entendeu? Ele algo se de outro mundo, espelha né? Só um em... monstro. É, exato. Enquanto um iraniano, um egípcio ia ficar apavorado, se subjugar, sair correndo, entendeu? Ele não, ele ia olhar para aquele monstro, eu tenho que matar esse monstro, entende? Era uma mentalidade que eles já viam por causa desses mitos. Enfim, voltando, né, nessa questão do javali, a maioria da interpretação desses povos que descendem, né, que tem mais forte na tradição essa coisa do fazendeiro neolítico, via o javali como monstro. Agora, esse javali em específico, ele tem um significado muito mais proto-indo-europeu mesmo, que é o como os nórdicos veem o javali. Não veem como um monstro, como um bicho que vai trazer catástrofe, não sei o que, é mais na questão do mistério, entendeu? Representa o desconhecido. Como o javali, antes de tu se envolver em combate contra ele, ele é muito covarde, então eles sempre pensavam que o javali guarda alguma coisa, entendeu? Ou ele, tipo, ele tá escondendo algo, entendeu? Então era visto mais como o mistério, né? E esse javali em específico, ele tem mais dessa interpretação aí, né, em comum com os nórdicos mesmo, que é do mistério. Representa o mistério que se esconde, entendeu? O medo do futuro. E aí Hércules, o que ele faz? Ele pega aquele bicho que todo mundo tinha medo, pavor, e traz para a civilização, entendeu? Ele desmistifica, entende? Ele descortina este conhecimento, esse mistério, entendeu? E isso é um fator para ele recuperar a lucidez dele, entendeu? Só se te torna lúcido quando tu desvenda os mistérios, né? E é isso. Agora vamos pro quarto trabalho, que é o do Javali, mas na versão melhorada, que é muito mais emocionante, que é a Corça de Cerineia. O que acontece? O Javali de Erimanto, Cara, ele peraí, eu era... tive um insight agora. Vou mandar o Peraí. seu insight. Esse, porque outro simbolismo, né, pra você ficar apavorado quando vê o javali. É porque ele é a falsa nobreza, entendeu? Ele tem medo do mistério, ele tem medo do futuro. Entende? Ele não quer que o povo evolua, ele não quer que, entendeu? O pessoal dele avance com medo, entendeu? De medo Uhum. de perder aquilo, entendeu? É a falsa nobreza, né? Enfim, pode continuar. Bom, a Corça de Cerineia, o Javali de Erimanto, ele é violento, ele te ataca, ele tenta te matar. A Corça da Cerineia não. Mas a Corça de Cerineia é um animal lendário com chifres de ouro e pés de bronze que corre na velocidade do vento e que nunca se cansa. E Euristeu diz para Hércules: olha, eu quero que essa corça esteja no meu jardim, para as pessoas passarem e verem como eu sou grandioso e como era, já que você está fazendo trabalhos em nome dela, é grandiosa também porque ela tem esse animal lendário no jardim aqui, foi colocado por um servo de Hera. Então eu quero que você vá lá e capture a corça de Cerineia, traga ela para mim, eu vou colocar ela no meu jardim, e esse vai ser o seu quarto trabalho. Tem alguns problemas aqui. Primeiro, a costa de Serineia era tão rápida que ela não conseguia ser vista pelos mortais. Você via só alguma coisa passando na sua frente e você, o que aconteceu aqui? Então Hércules ele tenta formas diferentes de capturá-la. Ele tenta deixar uma isca pra ela ir lá se alimentar e ele tentar capturar ela, só que não dá, ela foge muito rápido. Ele tenta colocar uma rede pra parar ela no caminho e não adianta, ela sempre desvia. Ela é uma costa que corre na velocidade do vento, ela é muito rápida, ela não cansa, então o Hércules fica o tempo todo atrás dela. E aí tem uma parte legal disso aqui que diz que ele finalmente consegue alcançar, ele começa a correr atrás dela, então ele vai ficando cada vez mais rápido, mais rápido, mais rápido, e chega um ponto em que ele tá correndo na mesma velocidade que ela, e ele fica um ano correndo ao lado dela. Tipo, ele vê a costa, começa a correr, alcança ela, fica um ano correndo junto com ela, e não consegue capturar, porque se ele tentar dar o bote, ela pode escapar, e ele não vê mais ela, e ele fica infinitamente nisso. Até que finalmente ele consegue capturar a Corsa, e aí tem versões diferentes como ele captura. Uma versão diz que ele usa uma armadilha, outra que depois de tanto correr, ele ataca ela, ataca no sentido de tentar capturar e consegue. Mas no fim, depois de muito tempo, ele captura a Corsa e ele tá voltando com a Corsa amarrada, feliz. Só que ele é parado no meio do caminho por Artemis, e Artemis fala: olha, é o seguinte, essa Corsa, ela é minha, e Artemis ela é a deusa da caça, ela fala: ó, eu sei que eu sou a deusa da caça,
Mas você pode caçar qualquer animal no mundo, menos essa corça, porque essa corça ela é um animal protegido por mim. E ela é protegida porque no Ela passado ela foi uma puxa a ninfa. carruagem, né? Exatamente. No passado ela era uma ninfa que era muito amiga de Artemis, e aí Zeus foi atrás dessa ninfa, e pra fugir ela pede pra se transformar em um animal. Vira um animal e ela começa a servir Artemis, e aí puxa a carruagem dela e vira tipo o animal protegido de Artemis. E aí Hércules fala, não, mas calma aí, eu tô aqui porque eu preciso cumprir meus trabalhos. E Artemis fica furiosa e fala, não, não, você vai ser morto agora porque você ousou capturar a minha costa. E Hércules fala, não, mas eu tô aqui tentando fazer trabalhos em homenagem à Hera, porque eu quero me livrar do meu passado. E aí ela diz, ok, eu vou deixar você levar essa corça, mas se ela ficar presa, eu vou atrás de você. Então você toma cuidado. Ele, não, pode deixar, eu vou resolver isso aí. E Hércules entra num dilema moral porque ele prometeu que ele iria levar a corça até Euristeu para que ela fosse presa no jardim, mas ao mesmo tempo ele prometeu para Artemis que ele não deixaria a corça ser presa. Então ele chega até lá, ele tá com a corça, ele mostra, ó, eu trouxe a corça, ela tá aqui, todo mundo tá vendo, aqui ó, chifre de ouro, pé de bronze e a corça, é a corça. E aí ele coloca a coça de frente para Euristeu e fala, ó, tá aqui, eu te entreguei a sua coça. E quando ele solta, a coça sai correndo na velocidade do vento, então desaparece, ninguém consegue alcançar ela nunca mais. E aí Euristeu fala, não, não, então volta lá e você vai ter que pegar ela de novo. Ele fala, não, o meu trabalho era trazer a coça até você. Eu trouxe, eu não tinha que colocar no seu jardim e fechar. Eu trouxe ela até aqui, eu cumpri meu trabalho. E aí as pessoas falam, não, verdade, ele cumpriu. Eu vi a coça estava aqui. E ele consegue cumprir o seu quarto trabalho e ao mesmo tempo cumpriu o que ele prometeu para Artemis, que ela estaria livre no dia seguinte, e cumpriu o que ele prometeu para Euristeu, que ele capturaria e entregaria a costa até ele. O quarto trabalho tá cumprido. Menino Invictus, drop pretinha sobre o quarto trabalho e o significado dele. É. A versão que eu conheci é que ele tinha dado uma flechada na corça, aí vai lá Artemis e diz que não, que tinha que deixar viva, e aí ela queria matar o Hércules e foi lá o Apolo. É uma versão complexa, chata. Mas enfim, a corça, ela representa, né, o que Hércules recupera da sanidade dele com essa questão da corça. Ela, como ninguém pode ver, mas todo mundo pode sentir e saber que existe, ela é a intuição, entendeu? É tu confiar na tua própria mente, entende? Então, quando ele vai atrás do bicho, sem saber se existe mesmo, porque ninguém nunca viu, entende? E ele vai e consegue capturar a corça, então ela significa isso, entendeu? É intuição, é tu confiar no próprio instinto, é saber ter fé, entendeu? Em algo que tu quer muito. E ele também é obrigado a conquistar sem a força. Isso também era muito usado, cara, como uma metáfora, como se fosse a conquista de uma mulher, entendeu? Que tu não pode conquistar através da força, entende? Porque, assim, tu vai ver aí nos gregos, né, parece que o Odeio estupro, até por pode. exemplo, era... Oi? Odeio até Pois é, pode. não, Não eu deveria. vou explicar isso. Entre os gregos, né, a gente vendo assim, parece que era comum eles saírem capturar uma mulher e foda-se. Entendeu? Só que dentro de um povo, né, na Grécia Antiga era muito diferente um povo do outro, entendeu? Fisicamente, uns eram mais parecidos com mediterrâneos, árabes, entende? O pessoal ali fazendo do Neolítico, os outros já tinham uma aparência mais de Aminaia mesmo, entendeu? Como os espartanos. Por muito tempo, antes da chegada dos persas, eles não se viam como um povo só, entendeu? Eles se viam como, sei lá, um aglomerado de gente ali na mesma península, São entende? guerras internas e tudo isso. Guerras internas, e dentro dessas guerras, como todos eles eram supremacistas, entendeu? Todo mundo se achava melhor que todo mundo, entendeu? Isso é muito próprio do grego, ele simplesmente não considera o humano quem não é grego, entende? Capturava a mulher do outro, mas dentro deles eles tinham essa necessidade de conquistar a mulher, entendeu? Se eles achassem uma mulher do povo deles que era muito bonita, eles tinham que conquistar através da persuasão, entendeu? Da intuição, isso aí, né? Esse é o outro significado da corça. Entendendo muita coisa hoje, cara. Tá bom demais isso aqui, tá doido. Vamos pro próximo trabalho. Faltam 2 aqui pra encerrar essa primeira parte. O próximo, ver se tá certinho a ordem aí, é expulsar as aves do lago Stymphali. Correto? Isso mesmo. Boa. Stymphali é um lago. É muito bom porque, tipo, todos eles começam simples, tipo, é um lago em que tem umas aves, ele tem que expulsar. Tranquilo. Aí vai aumentando. É um lago
e que também ficava em um pântano, mas era um lago onde existiam aves, desculpa, e Euristeu ordena que Hércules tire elas de lá. Ele não precisa nem matar, ele só tem que tirar elas de lá de algum jeito. Aí vem os porém. Essas aves, elas são carnívoras. Elas têm asas, bico e cabeças de ferro. E elas são tão grandes, tão gigantescas, que elas interceptam os raios de sol quando elas estão voando. Então, se você está andando lá e elas passam voando assim no topo, você nem vê o sol, fica tudo escuro. Quando as penas dessas aves, que são de ferro, caem, elas são tão afiadas que elas cortam tudo pelo caminho. Casa, árvore, pessoa. Caiu uma pena, já era. E as fezes dessas aves são ácidas. Então, se você se aproximar das fezes, você morre. Assim, não dá pra chegar lá. E pra piorar tudo, elas estão em um pântano que é um ponto inalcançável. Hércules, ele é super poderoso, ele tem muita força, ele é muito inteligente, ele é muito rápido, mas ele ainda precisa de oxigênio pra respirar e ele não consegue atravessar um pântano sem ser visto. Então ele chega lá e tudo bem, ele tenta primeiro ir nadando até onde tá o ninho dessas aves. Só que quando ele sobe pra pegar, as aves veem ele e vão pra outro lugar. Aí ele continua nadando atrás. Elas veem ele e vão pra outro lugar. Ele fica tentando isso várias e várias vezes, ele percebe que não dá. Volta e tenta alguma forma ir pela terra, mas não adianta, porque é um pântano, então ele afunda. Ele fica, o que eu vou fazer aqui, cara? O que eu vou fazer? E aí acontece uma coisa que, pela primeira vez, ele recebe a ajuda de uma deusa, porque Atena envia um sino mágico pra Hércules, e esse sino mágico, quando é tocado, atrai as aves. Então Hércules sobe até um monte, toca o sino faz um barulho estrondoso, e aí tem duas versões para isso aqui. A primeira é que o som do sino afasta as aves, elas vão para longe. O segundo é que o sino faz um barulho que atrai as aves até ele, e aí ele usa o arco que ele banhou com o sangue da Hidra, por isso ele é venenoso, para matar o máximo de aves que ele pode, e as aves caem, e aí sobram poucas dessas aves e elas fogem para outro país. E essas aves elas vão voltar na mitologia depois, porque elas reaparecem no conto de Jasão e dos Argonautas. Elas são finalmente mortas por Jasão depois de um tempo. Mas assim Hércules consegue expulsar as aves carnívoras feitas de metal e gigantescas do lago Stymphali e pega uma delas e volta e fala: Euristeu, aqui tá uma ave morta e se você quiser mandar qualquer pessoa ela pode mandar porque não tem nenhuma mais, eu cumpri meu 5º trabalho. Menino Invictus, aves do lago Stymphali. O que você tem a dizer sobre? Assim, antes delas irem lá, aquilo lá era um campo muito fértil, dava muito trigo, muito belo. E aí depois, né, por causa dessa questão delas bloquearem o sol, aquele lugar ficou infértil, entendeu? As pessoas tiveram que sair dali, né? Então, o que acontece quando ele espanta nessas aves? Ele espanta a dúvida, entendeu? As aves são uma representação da dúvida. Sabe quando tu tá com tanta dúvida na tua cabeça, tu não consegue, tu não tem lucidez, tu não sabe pra onde ir. Não consegue fazer nada, né? Você só fica não parado. consegue fazer nada, exato. Tu fica meio louco. Isso é uma parte que atrapalha a tua lucidez, né? E Hércules precisa recuperar a lucidez. Então, ele, em vez de matar todos, ele espanta, entende? É o que tu precisa fazer, tu precisa espantar, entendeu? Essas dúvidas, e aí ele flecha algumas, ele mata outras que sobraram ali com as flechas. Isso significa as dúvidas que tu mata na prática, entendeu? Que algumas das dúvidas, entendeu? A maioria das dúvidas tu tem que espantar, mas algumas delas tu tem que acabar na prática com elas, né? Que eram as maiores aves, as mais perigosas, né? Que são as que ele mata. Tem alguma explicação Enfim, pra e aí, ajudar ele? quando tu espanta todas essas dúvidas, floresce de novo, né? Os campos de trigo, a convicção, entendeu? A fertilidade do teu pensamento, tua lucidez. A questão de Atena ajudar ele é só uma metáfora, porque ele teve que usar a estratégia, né? A inteligência. Ah, tá. Porque esse aqui foi o primeiro trabalho que, se ele não tivesse ajuda, ele não ia conseguir. Porque não tinha muito o que fazer. Atena, ela aparece, a gente vê a maior, assim, ações dela na Odisseia, né? Que Odisseu é o abençoado dela. E ela muitas vezes aparece fisicamente mesmo para entregar uma arma, uma coisa, mas muitas vezes a presença de Atena ou a ajuda de Atena quer dizer que tu usou estratégia, entende? Que tu usou tua mente para resolver aquele problema.
E é isso, entendeu? É esse o ponto de Atenas. Ela ajuda Hércules várias vezes, na Hidra também. Enfim, é tu Um usar erro de aí, eu vou ter que estratégia, corrigir. Rapidão. inteligência pra... Oi? Tem um erro aí, cara. Você falou que o Odisseu é o protegido de Atena, mas o protegido de Atena é o Seiya, na verdade. Ah, piada nerd. Eu não entendi nada, eu não vejo Cavaleiro do Zodíaco. Eu acho uma bosta, cara. Tipo, demora muito pra ter uma batalha. Eu nunca vi Cavaleiro do Zodíaco. Eu também não, eu vi quando era criança só, mas. Só Eu nem pra. quando criança conseguia ver, de tão bosta que eu acho Cavaleiro do Zodíaco. Mas o pessoal, eu só acho uma coisa bonita, né? Que é a estética. Né? Eu gosto da estética do Cavaleiro do Zodíaco. Aqueles Hum. templos gregos e tal. Mas a história, a lore é uma merda. Mas Como eu é era criança e eu não conhecia nada, eu vi e achava maravilhoso. É pra você que conhece história grega, mitologia grega, você deve passar muita raiva. É tipo, imagina é como é o boa. Raj vendo o jogo que se passa na, na era viking e tem tipo uns puta negão shapeado. Uns nego ali no meio, né, meu? Eu devo Ah, é ficar pra puto, fuder. falar que Não, loucura. uma coisa em. Cara, eu vi um vídeo que era assim, era sobre quando lançou esse jogo novo do God of War aí, que eu achei uma bosta. Não odiei a estética, odiei a jogabilidade, odiei a proposta. Não consigo jogar um novo God of War. Entendeu? Botaram no final a Hangerboda negona, cara. E meio que porra é essa? Aí, né, o pessoal foi lá reclamar com os criadores. E aí ele respondeu, né, usando aquelas pesquisas dos narigudinhos, né, que tal ancestral do povo nórdico tinha peles, era negro, né? Cara, ele tava falando, sei lá, de uns fazendeiros, uns pré-humanos, entendeu? Que tinham lá na Suécia, entende? E aí eles ficam falando sobre que era negro, mas não, cara, era um pré-humano que tinha pele escura e ficam dizendo que é negro pra justificar a imigração, justificar toda essa bosta, entendeu? Era um pré-humano, não era nem humano ainda, entendeu? Aí depois misturou com os Yaminai ali e formou o povo nórdico hoje, conhece, entendeu? Quer dizer, isso antes, esses hominídeos, eles evoluíram lá, entendeu? Viraram, acho, os Loshbur, se eu não me engano, e depois os Yaminai, entendeu? Era outra fase da evolução. E aí os caras querem usar esse bicho aí pré-humano para justificar a imigração, justificar, botar preto em Roma Antiga, em Grécia Antiga, entendeu? Egito. Egito até tinha alguns. Embora. Mas mais era árabe, né? Egito tinha, mas eles meteram, tipo, todos os faraós egípcios são negros. Cleópatra era negra, todo mundo. Só tinha. Não, assim, ó, Egito não era tá errado Salvador. dizer que o Egito, ele teve, durante a história dele, teve faraó de três raças, né? Tiveram primeiro esses Yaminai, entendeu? Que era proto-indo-europeu, entendeu? Aí que foram os grandes que construíram as pirâmides, que fizeram o Egito ficar glorioso, entende? Que aí tu vê na múmia lá, RH negativo, o cabelo do Tancamon, eu acho que era o Tancamon era ruivo, entendeu? O do Ramsés era loiro, e eles tinham sangue RH negativo, que é só descendente direto de Neandertal que tem, entende? E depois passou mais para uma dinastia semita, né? Eles acabaram meio que se misturando, porque ficou só aquela elite ali, e eles eram muito poucos, né? Se fosse bastante gente dava certo, mas como eles eram muito poucos, começou a nascer gente com doença, entendeu? O Tutankhamon já era bem afetado, entendeu? Foi obrigado a casar com a irmã. E aí os semitas, né, passam a ser os faraós, né? E depois tem a dinastia Kush, entendeu? Que chega lá que esses são os faraós negros, entendeu? Que rapidamente são depostos pelos fenícios. Tipo, essa dinastia grega não chegou, a dinastia negra, entendeu? Do Império Kush, faliu com o Egito e não durou nem 200 anos, entendeu? Aí depois vieram os fenícios, invadiram lá, tomaram o Egito, entendeu? E depois os gregos, né? Que vem os ptolomaicos aí, né? A dinastia Ptolomeu, depois a Cleópatra, e depois Cleópatra entrega o Egito para Roma, né? Toda a sociedade matriarcal com domínio de mulheres sempre substituída por outra.
né? Padrão histórico. Beleza, mugou ela lá. Beleza, pode levar. Uhum. Agora, pro sexto trabalho, limpar os currais do rei Augia. Esse aqui dos que não envolvem luta e porrada. Esse aqui é o que eu acho mais legal. Porque ele vai desenvolvendo novas confusões e termina muito bem. Que é o seguinte, Augias era um rei que ele tinha um rebanho perfeito, e esse rebanho foi presente dos deuses para ele. Então era um rebanho que nunca adoecia, nunca morria, e desde que você desse comida para eles, eles iam viver para sempre e ter outros filhos. Então era um rebanho imortal que duraria para a eternidade, e ele não tinha muito trabalho com isso. Se você tem um rebanho normal, você tem que manter ele em boas condições de sanitárias. Então você vai pagar alguém para limpar o curral, vai pagar as pessoas para deixar ele tudo certinho, para você ter infinitamente carne sempre que você precisar. Agora, se você tem um rebanho que é imortal, que não precisa de nada, não precisa de nenhum cuidado e vai te dar carne e leite infinito, você não precisa fazer isso. E aí, por conta disso, esse rei ele nunca limpou os currais onde ele guardava os bois dele. E no total ele tinha 3.000 bois que há 30 anos não tinham qualquer higiene, não eram limpos nem nada. No fim, ele tinha 2 currais, e esses currais estavam tão fedorentos que eles exalavam um gás que era mortal. Então você não conseguia nem chegar perto do curral para conseguir limpar ele. E Hércules ele não poderia usar força bruta de novo, e pior do que isso, ele não conseguiria nem chegar até o curral para conseguir limpar, tipo, ele não tinha o que fazer. E aí Euristeu manda ele fazer isso e pensa, ó, agora eu vou mandar, já que ele é muito inteligente, muito rápido, muito forte e consegue fazer coisas que ninguém mais consegue no mundo, vou mandar ele fazer um trabalho degradante que é impossível dele realizar, além de ser degradante. Hércules chega lá, ele olha para os currais de longe e fala, ok, é muito difícil, eu não vou conseguir limpar isso tão cedo, mas tem uma forma. E aí quando ele percebe essa forma, ele percebe que ele pode ganhar alguma coisa ali, porque ele tem uma ideia muito boa. Ele chega pro rei Augias, e fala: rei, eu quero limpar os seus currais, tá bom? E aí o rei fala: tá bom, você sabe que estão lá 30 anos, eu nunca mandei ninguém limpar, né? Sabe que tá atolado de sujeira, de merda de boi, e que é tóxico, e se você chegar perto você vai morrer, você sabe disso? Não, eu sei sim, mas eu quero limpar, tá bom? Aí o rei fala: tá bom, pode limpar. E aí ele fala pro rei: se eu limpar os seus currais em um dia, você me dá 10% desses bois? Aí o rei fala: 10% desses bois eu até posso te dar, mas o que eu vou ganhar em troca? E Hércules faz uma proposta pra ele: se eu não limpar em um dia, se levar mais do que esse tempo, eu vou ser o seu escravo pra eternidade, eu vou trabalhar aqui pra você até eu morrer. E aí o rei não tem nada a perder, ele fala, claro, se eu perder, se por alguma razão esse cara conseguir limpar os currais, que é impossível, eu vou dar 10% dos meus bois pra ele, e quando ele não conseguir, que é óbvio que ele não vai conseguir, eu vou ter um semideus trabalhando pra mim e lutando guerras ao meu lado, perfeito. E o rei fecha um acordo com ele, e Hércules sai da reunião, ele vai até um rio que passava por lá, eu esqueci o nome do rio agora, mas tinha um rio que passava próximo aos currais, e ele pega pedras gigantescas e vai jogando no rio para represar a água, e depois ele abre do lado do rio um espaço para a água vazar por aquele espaço e passar pelos currais. Então ele desvia um rio jogando pedra nele para a água descer direto para os currais, aí a água lava os currais completamente, e os currais que estavam imundos todos são limpos depois de algumas horas de água passando por eles. E Hércules não precisou nem sujar as mãos, não precisou nem chegar lá. E tá tudo limpinho. Aí ele, de novo, tira as pedras, corrige o rumo do rio e volta pro rei e fala o seguinte: não passou um dia, seu curral tá limpo e eu nem me sujei, eu consegui. E aí o rei fala: não, você tá mentindo, você não fez isso, é impossível. Não, fiz, pode ir lá ver. E aí vão os soldados, olham, realmente, ele limpou, ele cumpriu a parte dele. O rei ele poderia ter entregado para Hércules 10% do rebanho, não teria nenhuma dificuldade nisso, mas ele toma a decisão menos inteligente, que é olhar para um semideus super poderoso e falar: não, eu não vou te dar nada não. E Hércules fala: como assim? Você me prometeu, você me deu sua palavra. Você me prometeu? Ele fala: não, eu não prometi. Claro que você prometeu, seus soldados aqui estão de prova. Aí os soldados falam: não, ele não prometeu não. Como não prometeu? Ele falou aqui na frente de vocês. Não, eu não ouvi nada não, você tá louco, Hércules. É louco nada, ele falou aqui. E aí o filho desse rei, do rei Augias, que se chamava Fileu, ele dá um passo à frente e fala: não, meu pai prometeu sim. E aí todo mundo vira e fala: você tá louco? Você tá louco? Esses rebanhos são herança para você, quando seu pai morrer, você vai entregar pra esse cara. Não, meu pai prometeu, tem que ser justo, e Hércules não tá mentindo, meu pai prometeu.
E aí Augeas fica tão puto com isso que ele exila os dois. Ele expulsa Hércules, falando: não vou te pagar nada, sai daqui. E exila o filho dele, Fileu, e diz que o filho dele não tem mais direito ao trono porque está traindo ele, tramando com Hércules para tirar posses dele. E aí Hércules fala: tudo bem então, eu vou dar um tempo nesses trabalhos aqui, eu vou resolver isso. E ele reúne um exército de tebanos, volta até lá, e aí, de novo, isso vai terminar de dois jeitos. Na versão que é contada pelo Diodoro Sículo, ele mata o rei Augeas e coloca o filho dele no trono, coloca Fileu no trono, e em outras versões ele só mata os prisioneiros, os caras que falaram que ele não tinha prometido, e deixa o rei vivo como um símbolo de que ele não queria ser violento, não queria aquilo, ele só queria que fosse cumprido a palavra. Você vai mudar. Mas no fim, ele tira o rei do trono e coloca Fileu no trono, e aí existe uma história que segue Fileu, que ele tem filhos também, isso vai longe. Mas no fim de tudo isso, Hércules, ele volta até o seu primo e fala: ó, seguinte, eu cumpri, eu limpei os estábulos, demorou um pouco porque o rei não cumpriu a palavra dele, aí eu tive que fazer uma guerra, tirar ele do trono, colocar o filho dele lá, mas resolvi tudo. E aí o primo dele vai lá e fala: não, não, peraí, isso aqui é os 12 trabalhos de Hércules, não é, a aposentadoria de Hércules, não é conseguir gado para Hércules no futuro. Não, você tinha que ir lá e cumprir o seu trabalho, você fez isso em troca de um pagamento. Ele fala: não, não foi um pagamento, eu falei com o rei, mas eu cumpri o meu trabalho. Tá, mas você recebeu pra isso, você não tá fazendo nada em homenagem à Hera, pela glória de Hera, você tá sendo um mercenário, você tá recebendo pra fazer as coisas, isso aí não valeu não. E aí esse que seria o sexto trabalho, novamente não vale, e Hércules, que teria que fazer 11 trabalhos, porque o da Hidra ele teve ajuda, agora ele tem que fazer 12, porque ele recebeu um pagamento pelo trabalho e não foi pela glória de Hera, então aqui se tornam 12 trabalhos de Hércules. E tem uma coisa interessante sobre as Olimpíadas que eu vou falar daqui a pouco, mas Menino Invictus, esse aqui eu acho muito boa a história, cara. O que você tem pra falar sobre ele, o que mais você conhece da história? Algias representa a preguiça, né? Aquele maluco que procrastina tanto que faz uma coisa que um problema que seria fácil de resolver rapidamente, um problemão, acumula sujeira, né? Euristeu manda Hércules ir lá sujar as mãos para desonrar ele, colocar ele como um capacho, né? Que se suja, entendeu? Que faz um trabalho deplorável, entendeu? Alguém que se subjuga de forma humilhante. E nesse trabalho ele recupera a lucidez dele na questão da responsabilidade, entendeu? Quando tu não é responsável no sentido de tornar um problema pequeno algo maior no futuro, tu acaba fazendo aquela coisa, uma coisa cada vez pior, entende? Então, Hércules recupera a responsabilidade, né, nesse trabalho. Aí ele dá um jeito, né, de limpar tudo, toda a cagada, sem se sujar, entende? E ele também usa a água, e tem uma metáfora que a água representa o movimento, né, que acaba com a preguiça, né, que tira da inércia, tem toda essa questão também. E novamente, né, sempre quando tem rei, essas coisas no mito grego, tá querendo dar uma lição à nobreza diretamente, que nem o rei Euristeu, que se esconde, né, quando vê o javali, entendeu, que engana, que é um falso nobre, também quis significar isso, que esse cara, né, que representa a preguiça, ele era um falso nobre, entendeu? Ele não cumpriu o que ele deveu. E já o filho dele era um nobre de verdade, entendeu? Era alguém que tinha honra, tinha palavra e por isso deveria reinar. E é isso, basicamente é isso. Se eu me esqueci de alguma coisa, depois eu falo. E aí tem uma das versões para a origem das Olimpíadas no final disso aqui, tem pelo menos umas 38, mas uma delas é que no fim da batalha, Hércules ele faz um ritual em homenagem a seu pai, que ele anda em linha reta 200 passos, depois que ele conseguiu colocar Filão no poder, ele anda 200 passos em linha reta, e ele chama essa distância de estádio, que em grego significaria palco. Estádio em grego seria o palco, o palco do espaço em homenagem a Zeus, que são 200 passos de Hércules. E aí depois isso virou uma unidade de distância que era usado pelos gregos, então eu tenho 3 estádios de terra, porque ele tinha 600 passos de Hércules de terra, e nesse lugar exato em que ele andou foi construído o primeiro estádio olímpico,
Então, depois que Hércules já tinha acabado os 12 trabalhos, começam as Olimpíadas em homenagem à força de Hércules, no local em que ele fez um tributo a Zeus e chamou aquilo de palco. Então, as pessoas iam lá fazer esportes e chegar ao ápice físico em homenagem ao grande deus grego e ao seu filho semideus que chegou no ápice da força humana. Seria uma das origens das Olimpíadas. O esporte era mais ou menos visto para os gregos como tu chegar ao heroísmo sem precisar da batalha, entendeu? Da violência. Tu treinar teu corpo, entendeu? Te tornar mais forte. E aqui termina o 6º trabalho de Hércules. Relembrando aqui, só pra turma ter de cabeça: Leão da Nemeia, a Hidra de Lerna, o Javali de Erimanto, Costa de Cerineia, expulsar as aves do rio Stínfale e, por fim, limpar os currais do rei Augeas. 2 deles não valeram. Sobraram 6. Menino Invictus, você tem alguma coisa essa pra falar sobre Hércules nesse momento? Uma Pode. coisa interessante. Claro. Não, desse daí que tu falou, né, que tantos pés de Hércules era o estádio, é a origem também da unidade de medida que foi muito usada pelos romanos, que os latinos acabaram perdendo, né, adquirindo mais o metro, mas os ingleses continuaram também usando o pé, né, os alemães também. Um pé, quantos centímetros, velho? Um pé. Deixa eu ver na trena aqui. Calma aí, descobri agora. How many cm in 1 foot? Não faço ideia. É 30,48 centímetros. Um pé. Sim. Cara, o Hércules tinha um puta Isso pé então, cara. Tá louco? era o 30 pé de centímetros. Hércules. Uhum. Por isso que muita Caralho. gente diz que ele foi um cara real, né? Porque há esses traços, né, de que ele tem existido de verdade. Então ele devia ter quantos metros, mais ou menos, pegando pela média? Devia ter Eu vou medir quanto meu mais pé de tem 2. agora e a gente descobre. Eu tenho 1,98 de altura. Meu pé tem 26 centímetros. Porra, não é Pois é, tanto assim não. Então o Hércules era, acho que 2,10. por aí. Entende? É bem Essa realista. era mais ou menos a altura dele, entendeu? Que é muito para aquela época, demais. Ele era extremamente forte, entende? A descrição, né? Se eu não me engano, foi Homero que fez de Hércules. Não me lembro quem tinha feito isso. Ele tinha os olhos de um azul escuro como o mar e cabelos cacheados, loiros, né? E é por isso que muita gente diz que ele realmente existiu, entendeu? Porque tem todas essas descrições dele. Eu ia te perguntar isso no fim da segunda parte, mas vou mandar aqui agora já que acho que cabe. Geralmente, mitos nórdicos, sempre que eu pergunto pessoas que manjam disso, eles falam que não, que nada daquilo existiu, que é realmente um negócio pra passar uma mensagem e uma forma simples de você fazer uma alegoria que as pessoas entendem. Então, ao invés de explicar que você não pode mentir, você conta a história de Loki mentindo e se dando muito mal por isso no final, e aí as pessoas entendem, beleza, então melhor não fazer esse tipo de coisa. Nesse caso específico de Hércules, você acha que isso é a mesma coisa? É só uma alegoria? Ou você acha que pode ter existido o Hércules histórico, digamos assim, que era um cara muito foda e foram criando histórias sobre ele e ele evoluiu até a lenda? Tratavam como se todos esses heróis tivessem existido, lógico. Eles tinham Uhum. consciência que era misturado com metáforas e coisas, entendeu? Só para passar uma moral por trás daquilo. Só que os gregos eles tratavam como se muitas dessas coisas fossem reais mesmo, entendeu? E não é tão difícil de acontecer, por exemplo, a história do javali, tu capturar um javali e trazer ele vivo. Entendeu? Uhum. Extremamente difícil, mas não impossível. E esses monstros mais elaborados aí talvez fossem metáforas, entende? Só puramente metáforas, mas a mitologia grega ela tem essa mania assim de misturar o mito com realidade também. E assim, tem tipo, se tu pegar uma árvore genealógica e traçar esses heróis, tu vai ver que é como se tivesse existido mesmo, entende? Uhum. Aí você consegue traçar, tipo, os netos deles, quem foram e o que eles fizeram. E, aliás, o povo grego, o povo romano, se achava superior a todos os outros exatamente por descenderem desses heróis, entende?
E, tipo, tu faz um teste genético meio que coincide. Tipo, no mito ali, fulano é primo de ciclano. Aí, então, a genética vai ver que aquela parte da genética da pessoa, em algum momento, foi primos, entendeu? É isso, entendeu? Eles misturam esses heróis, eles são um mistério, entende? Tu não sabe até onde eles foram reais e até onde eles foram apenas mito, metáfora. Tem uma última pergunta agora. Talvez você fique muito bravo comigo, então guardei pro final. Que é o seguinte: eu disse há algum tempo, em algum podcast que eu não lembro agora se foi Contraversão sobre Maria Franco mesmo, que o ser humano ele tem a necessidade de ter esses heróis, de ter um norte na vida dele. E ele, quando não tem isso na sociedade em que ele cresce, por exemplo, os gregos tinham, ele vai criar a mesma coisa e dar outro nome. Então, eu vejo super-heróis hoje, super-heróis tipo Batman, tipo Super-Homem, como a nossa versão dos heróis gregos, dos deuses gregos. E eles meio que repetem as mesmas coisas, eles só existem porque a gente tem essa necessidade de a gente falar, beleza, Grécia Antiga, os caras eram malucos de acreditar que Hércules matou um leão apertando o pescoço. Mas a gente cria um mito e faz filme sobre ele, e vende livro e faz quadrinhos sobre ele. Então, o cara que olha pra um super-homem hoje em dia, ele olha assim como o grego, ele supra a mesma necessidade. É claro que pro grego era uma coisa muito mais séria, mas a necessidade natural é suprida da mesma forma. Isso faz algum sentido? Você acha que é só Cara, criar bobajada, uma. nada a ver? Não, tu falou muito certo, entendeu? Por isso que eles misturavam, eles pegavam um herói que existia e tratava como se fosse um super-herói, que nem tu pegar, tipo, sei lá, a figura de um político aí, sei lá, do Hit. E aí tu começa a inventar toda uma mitologia sobre ele, que ele era a volta de Calque, que ele era não sei quem, entende? Tu amplia os feitos dele para servir de modelo às pessoas. Entendeu? Eu acho que era mais ou menos isso que faziam com os heróis, entende? Eram caras sensacionais, entende? Que davam um bom exemplo a todos, entendeu? Que tinham uma linhagem, assim, divina nesse ponto de vista. Só que, lógico, era aumentado, era criado mitologias em volta, entendeu? O pessoal glorificava eles. Perfeito. Tenho outras perguntas também sobre onde a turma encontra esse tipo de informação, esse tipo de coisa, mas vamos deixar para a segunda parte, que aí encerra nota 10. E, menino Invictus, você tem uma palavra de despedida pro pessoal aí, e não acabou ainda, tá? A gente vai voltar com a parte 2 que vai do 7 ao 12, mas primeira parte que você achou? Achou que tá maneiro? Quer adicionar alguma coisa? E, enfim, palavras finais pra gente ficar por aqui. Se quiser adicionar alguma coisa, adiciona no próximo EP aí, né? Deixem o feedback aí, pessoal. Grande abraço a todos e tchau. Foi curtíssimo. Falou, só mandou. Então é isso, muito obrigado a todos que ouviram. Fiquei felizaço de fazer isso aqui, cara, porque eu gosto muito de mitologia grega, mas ao mesmo tempo que eu gosto muito, eu entendo pouco do significado. E quando você fala com alguém que entende de um assunto sobre aquele assunto, é um negócio legal. Tipo, você falar com um cara que manja do Vasco da Gama e você pergunta, porra, qual foi o melhor jogo do Vasco? O cara vai contar uma história por trás. Então, falar de alguém que manja muito de mitologia grega, história grega, sobre um mito grego é nota 10. Espero que vocês tenham gostado também, como eu gostei. E voltamos na semana que vem, estando tudo certo. Caso não dê pra gravar durante a semana, na semana seguinte, mas voltamos em breve com a parte 2 dos 12 trabalhos de Hércules.